Pessoal, acreditem em mim. Você não precisa tomar café para você ter um desempenho muito foda nos estudos. Café pode ajudar? Pode. E eu estou falando da literatura científica, tá, pessoal? Não é o que o Andrei acha. O café pode ajudar? Pode. Inclusive, é uma das poucas coisas que eu sei que tem evidência científica de melhorar o foco atencional. Mas ajuda relativamente pouco e não consegue compensar por muito tempo a falta de sono. Especialmente interessante no dia que você não dormiu tão bem, especialmente aí pode ajudar, mas depois de alguns dias dormindo muito mal, o café, e tem estudo realmente mostrando isso, depois de 3 dias dormindo aproximadamente 5 horas, o café perde o efeito dele. Não consegue melhorar mais o desempenho da pessoa, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, tá? Beleza? Voltando para o próximo item, pessoal, falamos de técnica, falamos de sono, estou indo agora de baixo para cima. Horário do dia. Existe um melhor horário do dia para estudar? Existe. Pior que existe. Existe um melhor horário do dia para você fazer qualquer coisa que exija esforço. Só que o melhor horário do dia para você não é o mesmo melhor horário do dia para você, que não é o mesmo para você. Isso varia de acordo com aquilo que a gente chama de cronotipo. Como assim, Andrei? Pessoal, entendam que o nosso corpo, de todos nós, ele tem um ritmo. Beleza? Tem um ritmo. Se for ver liberação de hormônios, muitos hormônios seguem esse ritmo. Tem um horário do dia que atinge um pico, depois diminui. Depois de novo, diminui. Um exemplo é o famoso cortisol. Devem ter ouvido falar, o hormônio do estresse. Mas, na verdade, o principal estímulo que produz esse hormônio não é o estresse. É o horário do dia. Ele atinge um pico no início da manhã, quando a gente acorda. E tende a ir caindo ao longo do dia, bem baixo de noite, no início da manhã, de novo. Então, nosso corpo ele tem um ritmo, a digestão tem um ritmo, os músculos têm um ritmo, o seu cérebro tem um ritmo. E o mais marcante no nosso corpo de ritmo, que eu acho que é mais fácil visualizar, é justamente o sono. Tem um horário do dia que vocês devem perceber que vocês estão mais alertas. E se eu conversar com vocês, eu vou acabar vendo que o horário varia. Tem alguns que vão falar, eu sou de manhã. Tem alguns que vão falar, eu sou de tarde. Tem alguns que vão falar, eu sou de noite. O ritmo varia de pessoa para pessoa. Então tem um horário que você está mais alerta, mais disposto, está sentindo mais energia, é mais fácil fazer coisas. E tem horário que você está com menos energia, é o horário que você está dormindo. Era para ser assim, tá? No meio do dia, você tem um horário que você está mais ativo. No meio da noite, você está menos ativo. Andrei, comigo é o contrário, eu estou me sentindo mais ativo de noite e menos de dia. Tem alguma coisa errada. Não era para o seu corpo estar funcionando assim. Você fala assim, não, mas eu rendo muito bem. Beleza, mas você poderia render bem melhor se você ajustasse o seu ritmo. Tá certo? Estão me entendendo? Beleza? Agora um ponto, pessoal, que eu queria chegar. Toda vez que eu falo isso na internet, bomba, e aí tem gente que me ama e tem gente que me odeia. Mas é um fato científico. O ritmo das pessoas varia. Algumas pessoas, né, estudo é determinado por um relógio biológico que nós temos. Tem reloginho marcando a passagem do tempo dentro do seu corpo. Ele é determinado pela sua herança genética, pela sua idade. Então, em alguns aspectos, você não tem controle sobre como ele funciona. E alguns de nós, a gente tende a funcionar em horários mais cedo, e alguns tendem a funcionar em horários mais tarde. O laranjinha seriam aqueles que a gente chama de matutinos. Tem uma tendência natural, biológica, por acordar e dormir mais cedo. É o meu caso. Para mim é facílimo dormir 9 horas e acordar 5, que foi exatamente o que aconteceu ontem, antes de ontem. É ruim porque às vezes me chamam para algum programa de noite e eu não consigo nem pensar, né? Agora, o outro extremo azul são o que a gente chama de vespertinos, beleza? São as pessoas que têm uma tendência por dormir e acordar mais tarde, ok? Em pretinho seriam os que a gente chama de intermediários. Nós todos aqui estamos distribuídos em algum lugar ali. Alguns de vocês é matutino, alguns é intermediário, alguns é vespertino. A gente precisa saber isso, existem testes para isso. Quanto antes você descobrir isso, melhor. E quanto mais você respeitar isso, melhor. Se eu pegar um vespertino, forçar ele a acordar às 5 da manhã, para ele vai ser biologicamente mais difícil. Acordar, fazer qualquer coisa. Acordar, estudar, trabalhar. Entendem? E o mesmo vale para o vespertino se eu forçar ele a acordar mais tarde, tá? Então é importante que a gente respeite isso, porque isso aqui vai afetar muito o desempenho da pessoa, o bem-estar, a saúde de um modo geral.
Matutinos tendem a ter o melhor horário para estudar, trabalhar, no mais ou menos na segunda metade da manhã. Vespertinos tendem a ter o melhor horário no final da tarde, início da noite. Madrugada não é o melhor horário para estudar para ninguém e tem estudos mostrando isso também. Madrugada é o pior horário para fazer qualquer coisa. Inclusive, predispõe a pessoa a desenvolver uma série de quadros clínicos. Insônia, diabetes, problemas cardiovasculares, depressão, ansiedade, entre outros quadros clínicos sérios, beleza? Legal? Acordar cedo, pessoal, uma outra mensagem dramática que eu quero passar para vocês. Não é o ideal para todo mundo. Eu acordo cedo, porque eu sou matutino. Beleza? Mas para vespertinos não é o ideal. Você está atrapalhando a vida dessas pessoas.